Então, gente, hoje nós vamos acabar o capítulo 6 da Carta aos Romanos. Então, o próximo capítulo, Paulo vai entrar na lei, ele vai fazer um debate sobre a lei, e no outro capítulo, sobre o Espírito Santo, tá? Esse aqui, basicamente, ele estava falando sobre o batismo. Então, eu estou pensando em fazer um pequeno resumo do capítulo antes de entrar na lei, tá? Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, aqui tem uma virada. Quando Paulo usa essa palavra agora, ele está mostrando um movimento de mudança com a chegada do Cristo, o começo da era messiânica, né? É o já e ainda não. Que já começa-se as mudanças, mas ainda tudo isso que ele está falando ainda não está implantado, tá? Porque o Paulo sempre mira no que a gente está até a ressurreição. Ele sempre faz esse voo. Logo, os ensinamentos dele são para todo o nosso processo evolutivo, né? Então, esse agora sempre marca isso, tá? É uma visão que a gente chama de escatológica, a visão do fim dos tempos, do fim do processo, do fim de era, que a gente vai desenvolver ao longo de muitas encarnações, né? Então, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto, as nossas ações para a santificação. Foi o que nós vimos semana passada, tendo como objetivo a vida eterna, ou seja, a ressurreição. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso ele não pode estar falando de mortalidade. Que imortalidade eu já tenho. Ok? É esse versículo aí que nós vamos ver hoje. Então, não tem diferença nas tradutores. Eu nem parei aqui, porque é praticamente igual, então não tem conflito, é isso mesmo que ele está falando. Mas nesse versículo, ele contrapõe duas ideias, e isso é muito importante para a gente perceber, porque ele contrapõe o salário com o dom. Então, a palavra salário, que é opsonia, né, ele vinha de sal. Era um salário recebido pelos soldados romanos, né? Que às vezes eles eram pagos 3 vezes ao ano, e parte desse salário costumava às vezes vir em sal, porque sal era uma coisa preciosa, tá, gente? Então, daí vem o salário. E o dom é graça divina. Olha que interessante, que essa graça opera em nós pelo Espírito Santo, pelo Deus que habita em mim, pelo divino que eu tenho em mim, pelo Cristo que tem dentro de mim, pelo self. A mesma coisa. Então, contrapõe salário com dom, né? Então, quando Paulo constrói o versículo, de um lado ele põe o salário do pecado. Se a gente vê assim, eu trabalhei, eu posso contar com o salário. É uma consequência natural do trabalho. Então, ele está usando essa palavra como uma coisa impositiva. Você pecou, você vai ter o salário, ou seja, você vai ter a consequência. Entendeu? Enquanto que o dom é um presente. Então, eu não tenho controle no que vai da pessoa que vai me dar um presente, que no caso é Deus, né? Mas vamos dizer, a pessoa que vai me dar um presente, eu não tenho um controle do que ela vai dar, quando ela vai dar, não é? Então é uma graça, é o recebimento de um presente divino. Então o que que ele fala, né? O pecado tem como consequência a morte. Ok? Não é morte do corpo físico, porque todo mundo morre. Você pode ser santo, mas você vai morrer.
Se você encarnou, você vai morrer. Então, e a morte, gente, não é castigo, né? Aqui é morte moral. Nós vamos ver, o Emmanuel vai explicar para nós direitinho que morte é essa, tá? Mas não é morte do corpo físico. O dom gratuito de Deus, se é gratuito, eu posso comprar? Exatamente, e nem vender e nem passar para os outros, né? Presente, é gratuito. Então, e não tem merecimento. É dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, é ressurreição, ok? Ressurreição é um presente de Deus. O que não quer dizer que não tenha o homem que fazer a parte dele. Aí que está o importante. Porque a primeira parte aqui bloqueia o recebimento do presente aqui. Tá? Mas o fato de eu não fazer a primeira parte não quer dizer que eu vá receber o presente. Que você vá receber. Porque você não tem controle quando ele vai vir. Porque não é só não pecar, é se transformar. São duas coisas diferentes. Tá? Então, gente, outra coisa. É, como é uma ação divina em nós, né? Que a vida interna em Cristo, né? É uma ação divina, ela é proporcionalmente um presente muito maior do que as consequências que eu posso ter do pecado. Porque a ressurreição é para a eternidade toda. Mesmo que eu demore 3 bilhões de anos para me tornar um espírito puro, o resto da eternidade eu vou ser puro. Qual que é maior? O mais para frente do que eu contei para trás. Entendeu? É isso. Então, a intensidade do amor divino é muito maior, porque é uma ação divina, do que uma ação humana. Mas isso não é óbvio? A ação humana, as consequências dela, vamos dizer assim, são passageiras, são muito menores do que as consequências de uma ação divina. É permanente e a intensidade de transformação que ela é capaz de fazer. Ok? Então, ele contrapõe as duas coisas aqui. Ficou dúvida em relação a isso, gente? Porque nós estamos fechando o capítulo e é a hora de esclarecer. Ficou? Não? Então, vou deixar a Emmanuel trazer as dúvidas para nós. Vinha de Luz, capítulo 122. Hoje, onde estivermos. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É importante a gente ver os títulos de Emmanuel, tá? Não interessa o que nós vamos estudar aqui hoje. Vocês estão entendendo que é hoje, mas não é para deixar para amanhã. É hoje, aonde você estiver, é para você entender o que eu vou explicar aqui. É isso que ele está falando. A importância do agora, tá? Então, ele vai explicar tudo esse versículo todinho para nós, mas no título ele já chama atenção. Não interessa como você entendeu hoje, hoje você faça a mudança. Saia da morte do pecado, tá? Para os que permanecem na carne, a morte significa o fim do corpo denso. Para os que vivem na esfera espiritual, representa o reinício da experiência. Vocês estão entendendo que ele está dando dois conceitos de morte? Qual que é o primeiro? Do corpo físico, né? Perdeu. É o que a gente chama, morreu, né? Vamos lá no enterro. E a outra morte? É a moral que você tinha dito, Não. não? Ele está começando a trabalhar o sentido de morte para nós. O segundo sentido da morte que ele dá aí nesse parágrafo, qual que é? E o outro? Reencarnação? Ou seja, reencarnar.
Reencarnar. Se eu estou do lado de lá, eu encaro a reencarnação como uma morte. Olha só, olha o que ele está dizendo. Ele está trabalhando o conceito nosso de morte, que toda vez que fala morte, a gente pensa logo, perdeu o corpo, morreu. Ele está trabalhando que a morte pode ter vários pontos de vistas, né? Então ele está dizendo, se você está encarnado, perdeu o corpo é morte. Mas se eu estou lá no mundo espiritual, o retorno ao corpo é morte. É assim que o espírito lá de lá vê. Então, volta lá de novo, olha, para você ver que ele vai falar, ó, para os que permanecem na carne, ou seja, nós, morte é o fim do corpo. Mas os que vivem no plano espiritual é o reinício, ou seja, nascer. Então, ele está trabalhando o conceito de morte. Olha, morte tem vários sentidos, vocês estão entendendo? Que dependendo do ponto de vista, ele quer dizer coisas diferentes. De qualquer modo, porém, o término cheio de dor ou a recapitulação repleta de dificuldades constituem o salário do erro. Então, qual que é o salário do erro? O salário do pecado. Morte. Sim, que ele está explicando as consequências, como é que a morte aparece para a gente. De dor e recapitulação. Sim, mas aparece como? Cheio de dor Dor ou a recapitulação, né? De ou dificuldades. dificuldades. Porque olha bem, gente, o que Emmanuel falou? O salário do pecado é a morte. O salário do erro é. Ele ainda não falou o que é, mas ele falou que vai aparecer para nós como dor e como recapitulação repleta de dificuldade. É o primeiro sinal do salário do pecado. É as consequências do pecado, né? Então, o erro ou o pecado é porque ele está usando um linguajar de hoje, né? Paulo usa um linguajar de 2000 anos atrás. Então, erro ou pecado tem como salário ou consequência a morte. Se eu estou aqui encarnado, vai ser a dor consciencial. Mas se eu vou reencarnar, uma experiência difícil. Ele ainda não explicou o que é a morte, não, tá? Mas ele já está mostrando para nós como é que ela aparece, as consequências do erro, tá? Quantas vezes temos voltado aos círculos carnais em obrigações expiatórias, sentindo de novo a sufocação dentro dos veículos fisiológicos para tornar a vida verdadeira? Olha bem, gente, como é que ele percebe a volta no corpo. Que pesado, não? Uma sufocação. Por isso que eles acham que é quase uma morte, né? Voltar. É como se estivesse sendo sufocado, porque o corpo abafa, né? Aprisiona o espírito, Aprisiona, né? abafa as potencialidades. Para quem já tem consciência disso, olha a sensação que ele tem de um sufocamento, né? Mas ele faz uma pergunta muito importante aí. Alguém entendeu a pergunta do Emmanuel? Então, vamos entender aqui que a pergunta dele, né? Nós vamos lá em Joana em plenitude. Capítulo 3. Portanto, os sofrimentos humanos de natureza kármica podem apresentar-se sob dois aspectos que se complementam: provação e expiação. Ambos objetivam educar e reeducar, predispondo as criaturas ao inevitável crescimento íntimo, na busca da plenitude que as aguarda.
Então, a Joana está falando de sofrimentos de consequências kármicas, ou seja, de outra vida. Vamos dar uma pausa para a gente lembrar de Kardec. A maioria dos nossos problemas não são consequências de outras vidas. É problema que a gente arrumou aqui mesmo, nessa vida. A maioria dos problemas que você tem, que eu tenho, é consequências do atos de hoje. Então, consequências kármicas são poucas coisas, não é a maioria dos problemas nossos, não. Aí, mas ela está tratando aqui, porque o livro inteiro, Plenitude, é sobre a origem do sofrimento, tá? Nesse texto, ela está falando do sofrimento kármico. Então, ela põe dois tipos de sofrimento kármico, né, gente? Vocês estão vendo aí quais são? Provação e expiação. Exatamente. Mas você sabe a diferença entre que ela fala que provação é educar e expiação é reeducar. Você sabe a diferença de educar e reeducar? Quando alguém toma bomba na quinta série, o que ele vai ter que fazer? Repete de ano, né? Reeducar. Uhum. Então, olha bem, educar, eu estou começando, estou aprendendo, eduquei, ok? Agora, reeducar, eu já tive essa lição, eu estou repetindo. Isso é muito importante para a gente entender o conceito dela de expiação. Então, educação, você acontece quando você tem prova. Agora, reeducação, você teve a prova, caiu e agora está reeducando. E a gente é espírito antigo, está sempre voltando. A maior parte, então, das nossas voltas são tudo expressão. Está sempre tendo que reeducar em qualquer momento. Nós vamos ver aqui o raciocínio dela. Então, agora o que que ela fala, gente? Interessante, não seja prova ou seja expiação, o objetivo da espiritualidade, o objetivo de Deus não é punir. Qual que é? Educar e reeducar para quê? Crescimento íntimo. Crescimento íntimo, evoluir. E Busca da plenitude. que é o que Joana vai chamar de individuação. É eu ser um indivíduo pleno, inteiro, é Integral. o integral, desenvolver as potencialidades divinas que tem em mim, eu acessar as regiões mais primitivas e trabalhar. Chama individuação. Quer ser pleno, você é um indivíduo inteiro. Ok? A provação é a experiência requerida ou proposta pelos guias espirituais antes do renascimento corporal do candidato, examinadas as suas fichas de evolução, avaliadas as suas probabilidades de vitória e os recursos ao seu alcance para o cometimento. Aí vocês estão entendendo que tem uma negociação aí, mas eu queria só chamar a atenção: guias espirituais, né? Primeiro está no plural, mas tudo bem, é porque eu entendo que isso aí que Jonas chama de guia espiritual é o que Kardec vai chamar de anjo da guarda, tá? Mas, se você for ler as questões sobre anjo da guarda de Kardec, ele vai falar o quê? É porque a gente usa de maneira errada a palavra anjo da guarda, tá, gente? Então vamos ver. O anjo da guarda é um espírito. Se eu sou da terceira ordem, ele tem que ser da segunda. Um espírito bom tem como anjo da guarda um espírito puro. Então, olha bem, é uma de categoria superior à minha. O anjo da guarda, esse que me orienta meu renascimento, que vê as possibilidades de que eu possa, e os recursos que eu tenho, o passo que eu tenho condição de dar, sem exagero, né? Esse é o anjo da guarda. E o que acontece? TT não é seu personal trainer. Então, gente, quando a gente está lá, ai, não estou conseguindo uma vaga, ai, meu anjo da guarda, socorro. Não é esse aqui que vem, deixa eu ver. Você acha que o espírito bom,
suou para dominar os instintos, como nós estamos suando, para vir ser franelinha de espírito imperfeito, para arranjar. Ai, não sei se eu compro um apartamento em Lourdes ou se eu compro na Sé. Ai, meu anjo da guarda, um espírito bom, vem aqui para te ajudar a achar apartamento. Eu não estou dizendo que essas orações não são atendidas, eu estou dizendo que quem atende é alguém do mesmo nível nosso. Entendeu? É um parente, é uma pessoa que gosta de você, ou mesmo um espírito que está ali na rua, viu o seu clamor e resolveu te ajudar. Não é o seu anjo da guarda, entendeu? E a gente acha que é nosso anjo da guarda. E é por isso que a gente confunde as coisas. Então, ele pode dar uma resposta assim, no mesmo nível nosso. Esse clamor seu não sai do teto do teu carro. Só te falo isso. Então, a gente Não tem que chega tomar nem na cuidado com nuvem, essas quanto coisas. mais nas regiões celestes, nas regiões espirituais superiores. Onde está o seu anjo da guarda? Não chega lá nunca. Não, me ajuda aí. Agora não, tem só que te ser falo uma coisa. melhor. Você está sendo ajudado, ainda quer exigir quem vem te ajudar? Não, mas assim, a Uai, gente tem ali eu, alguma pelo coisa menos, que se eu mostra for. um caminho. Não é Não, possível. se você vai ser ajudado, eu estou dizendo isso, mas por um espírito do mesmo nível seu. Mas o problema é que a gente não está num nível bom. Uai, então. Ah, fé, Uai, mas é assim que a gente dá a mão um pro outro aqui, não é? A gente se ajuda aqui encarnado, não é assim? Tem jogou um algum balde. santo aqui para ajudar o outro? Aldinha, minha filha, você tá aí? Me salva aí. Dá uma luz aí. Agora você imagina um espírito bom vir atender essas. Gente, do jeito que nós somos peditórios, cheio de. Alda, então Toda... se prepare, porque todo mundo vai perguntar só para ela. Então, deixa a Alda sossegada, gente. Olha bem, é importante a gente entender isso. Nós somos igual criança. A maioria das nossas pedições são infantis. Você acha que um espírito desse nível vai vir aqui para atender isso? Não vem primeiro que sua prece não chega lá. Agora, eu entendo que existem momentos de nossa vida de grande provação, decisivos, tá? De assuntos e de dores mais complexas, ele está do teu lado. Agora é isso. Agora, para essas bobaginhas, não tem condição, gente. É uma coisa ilógica. Entendeu a diferença? Tá certo? E outra coisa, você lembra do samaritano que quando ele estava caído, ele perguntou quem é que estava ajudando ele? A mesma coisa tem que ser a gente. Esse a gente pede para Deus e quem vier está valendo. É isso aí. Entendeu? Agora a gente fala anjo da guarda, mas está errado. Mas fala, continua falando, mas entenda que não é um nível, um espírito bom que vem resolver bobagemzinha. Mas aí a gente tem que falar outra coisa? Não, pode continuar Pode falando, continuar. mas tem entendimento para saber que não é. Você pode. Gente, Tem vários. a oração é uma conversa nossa com Deus, que é nosso Pai. Você ora com Ele do jeito que você quiser, seu Pai. O que eu tenho com isso? Mas eu estou corrigindo o conceito de anjo da guarda. E Kardec deixa claro: um espírito desse nível não é babá seu. Não é. Ele não vem cuidar dessas questiúnculas, que é esse peditório nosso à toa para tudo. Não vem, gente. Não vem. Se você tiver contato mínimo de uma conversa de 5 minutos com um espírito desse, você vai ver que ele não vem. Quem vem ajudar a gente é os parentes, é as pessoas que nem nós mesmos, é que ajuda nesse dia a dia. Entendeu? Mesmo que ele, lá de longe, ele acione, porque isso pode acontecer. A ajuda. É uma hierarquia, gente, é uma hierarquia. Você não põe uma pessoa, vamos dizer assim, é um nível de atendimento que não comporta um espírito dessa magnitude. A segunda coisa, alguém já viu essa cena aqui no livro de André Luiz? Já viu?
Essa cena aí que ela está relatando, você já viu? Sim, a formação, né, Não, aqui, olha, os meus guias espirituais pegam o candidato, conversa, olha lá, examina sua ficha de evolução, propõe. Você já viu isso no livro de André Luiz? Nunca. Dicionário da Lu. Só Eles contar o que vocês avaliam, veem lá que vocês não estão enxergando. eles Vou avaliam o contar. corpo, né? Como que vai ser o corpo físico, É, né? isso aqui, gente, é um projeto. Um projeto. Você pode demorar uma vida ou mais vidas para alcançar. Vou te falar o que, que você vê no livro do André Luiz. O trem trava no trilho. Você vai lá, faz uma coisa errada, o trem sai do trilho. Aí vem o pessoal, põe o trem no trilho. É isso que você vê no livro de André Luiz. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de um caso lá. Eu sou um pai, tem 3 filhos, morro e deixa herança para os 3, ok? Aí tem um que não concorda. O que, que ele faz? Mata os outros 2 e fica com a herança sozinho, correto? Que é que a espiritualidade faz isso aqui? Faz não. O que eles fazem? Você tirou o corpo, dá o corpo para ele. Você tirou o dinheiro, ele vai ser seu herdeiro. E o projeto retorna ao que estava antes. A maioria dos livros do André Luiz é isso. A maioria dos livros do André Luiz é isso. Tinha uma coisa harmônica que estava acontecendo, um projeto em andamento. A gente fez uma intervenção incorreta e a gente tem que consertar. Fala no É porque negócio. a TT está perguntando, o filho que morreu volta para esse irmão que matou como filho dele. Então a herança vai para ele de alguma forma em algum momento. Então, ele colocou no trilho de novo, Então, entendeu? gente, olha, tem vários Reencaminhou. casos, vários casos. Ah, eu estava aqui, eu estou revoltado, porque eu tinha feito o projeto de ser um pianista. Beleza, ele vai dar o corpo para você e você retorna para o seu plano. Simples assim. Não tem isso aqui. O que, que eu entendo? Esse plano existia. Esse plano estava em andamento. Estava programado para você assassinar seus irmãos? Não estava. Tu tirou o trem do trilho. Agora tu vai lá e coloca de novo. Entendeu? O suicídio, a mesma coisa. Aí volta a pessoa, retorna para refazer o corpo, para depois voltar ao projeto que já existia. Entendeu? Possivelmente tinha, mas os livros não relatam isso, porque as vidas estão em andamento. O sentido do livro é reunir as almas para o perdão, para uma nova reencarnação, para retornar o que elas fizeram de errado, a curto prazo. Só reparar todas as histórias, com exceção de uma, Sexo e Destino, chamado Félix. Félix cheio de dívidas, mas no plano espiritual, morreu, sofreu, evoluiu. Quando ele vai reencarnar, vem um espírito que resgatou ele do abismo, que é um espírito bom, que está em missão nos abismos. Vem e fala: eu vim aqui para te ajudar a planejar a sua reencarnação. Ponto. Não tem uma reunião dos dois que é relatado no livro. Lê lá, entendeu? Você repara para você ver se eu estou errada. Repara os livros. Alguém daí de casa pode discordar, viu, gente? Não, Vânia, Vânia, Oi. é, no livro Entre o Céu e a Terra, aquela menina que faz a oração, ela é atendida por quem mesmo, você lembra? Ela é atendida por Clarencio, né? Você está falando da menina, a Que filha da faz, que fez a a prece para madrasta, a madrasta. Zulmira é a madrasta dela, né? Isso. Isso. Ela é atendida por quem? Clarencio mais André Luiz. Hum, tá. Porque ela era ligada ao nosso lar e a oração dela, pois é, Angélica, que existe orações e orações. Eu A sei. oração dela foi pedido de ajuda para a família
que ela sentiu que estava atormentada pela própria mãe, inclusive ela ora para a mãe que está atormentando, causando problema. Mas veja bem, eu estou falando de oração, quando eu falo que é pessoas do nosso dia a dia que ajuda, eu estou falando de orações de coisas. Mais materiais, né? Essas coisinhas nossas do dia a Corriqueiras, dia, né? esses desafios, as coisinhas bobas que a gente não está dando conta, entendeu? Esse tipo de oração não passa do teto, gente. Você perdeu alguma coisa que achar, e você né, perde ali. Entendeu? As coisinhas bobas nossas do dia a dia, que a gente está com medo, não está dando conta. Essas coisinhas, eu não estou falando de uma oração, é o que eu falei, o teu anjo da guarda vem, se for um momento decisivo da encarnação, uma coisa, eu entendo que ele vem, mas para essas coisinhas, é espírito do mesmo nível nosso que atende, gente. É isso que eu estou diferenciando os pedidos, entendeu? Não tem cabimento um anjo da guarda virar seu personal. Para tudo quanto é bobagem que você grita ajuda, é ele que vai te ajudar. Não tem cabimento um pensamento desse. Não tem. Para questõezinhas. Filho, por causa do livre-arbítrio, não é? E não estava nos planos de lá, você vê. Eles falam, eles relatam, gente. Eu ia nascer, que eu queria ser um pianista. O outro fala, eu tinha um projeto, assim, assim. Ele veio e me matou, me impediu de fazer o meu projeto. Tudo bem, você vai voltar como filho dele. E ele vai ser herdeiro dele. A fortuna vai voltar para vocês. Aí vocês continuam o mesmo plano, entendeu? É vários casos, vários casos. Repara, só você ler. Não faz um novo plano, volta o trem para o trilho e vai cumprir aquilo que você desarmonizou um projeto que existia, corrija e vão continuar no mesmo trilho. Apresenta-se como tendências, aptidões, limites e possibilidades sob controle, dores suportáveis e alegrias sem exagero, que facultem a mais ampla colheita de resultados educativos. Aí, ó, gente, prova é isso. Eu posso seguir a minha tendência? Posso ou não. Minha aptidão? Posso ou não. Tá vendo? Olha bem, os limites, né? Também. Sob controle. Então, você vê que ali tem não tem uma lei rígida, um determinismo. Isso é o que a gente chama de prova, tá? Nada é imposto, podendo ser alterado o calendário das ocorrências, sem qualquer prejuízo para a programação iluminativa do aprendiz. No mapa dos compromissos, não figuram as injunções mais aflitivas, nem as conjunturas traumatizantes e irreversíveis. Quando é irreversível, é expiação. Você pode pular o tanto que você quiser. Aqui não tem o determinismo da lei. Você vê que conforme você age, essa lei também vai facilitar para você, vai aliviar para você, e conforme o que você está dando conta ou não. Então, tem um diálogo ali entre você e a lei, é prova. Quando chega na expiação, a conversa não é bem assim, não. Aí é o determinismo. Por exemplo, gente, uma pessoa que nasceu com uma deficiência, ela vai morrer com essa deficiência, não é? É expiação. Ela nasceu com limitação, não tem jeito. O que não quer dizer que a gente não possa ajudar essa pessoa, que a gente tem que atenuar as expiações, mas você não consegue tirar, porque é expiação. As expiações, todavia, são impostas, irrecusáveis, por constituírem a medicação eficaz, a cirurgia corretiva para o mal que se agravou. Então, o negócio agravou, tu precisa desse remédio imediato, você precisa de uma cirurgia de urgência, não tem conversa, entendeu? Então, expiação é assim. Então, gente, olha bem o que Joana está explicando para nós. Recurso expiatório para o infrator reincidente, Reincidente. Olha bem. que no educandário das provações mais agravou a própria situação, derrapando para os abismos da rebeldia e da alucinação propositais. Então, você errou,
aprendeu, vem a prova, você reincide de maneira deliberada. Expiação. Então, olha o que Jonas está falando conosco. Eu tenho um erro. Eu tenho oportunidade da correção, eu tenho a prova. Aí eu faço uma reincidência deliberada, aí vem a expiação. Então, gente, quando a gente vê essa pergunta do Emmanuel, quantas vezes você tem voltado ao ciclo carnal em obrigação expiatória? Ele não está perguntando quantas vezes você reencarnou. Quantas vezes você reencarnou em prova? Ele está perguntando em obrigação expiatória. Olha bem, como delinquente, reincidiva, rebelde. Olha bem o que ele está falando. Você está entendendo que é aí que está a morte moral? O que Emmanuel está falando para nós? Olha bem, gente. Eu erro, tenho a prova, reincido, expio, erro de novo, tenho a prova, reincido, tem expiação. Isso é morte, porque tu está parado. Você está em looping, você está repetindo. Isso é morte moral. Estagnação. E parece que não está, né? Você reencarna, tem oportunidade. Só que como você está preso nesse ciclo, é considerado estagnação. Você não avança. Você repete o mesmo erro. Aí você vai e fica legal com a lei, faz de novo. Aí te dá uma oportunidade. Você reincide, aí vem a expiação, que é mais, vamos dizer assim, mais impositiva a lei. Aí o que faz? Você fica legal com a lei, acabou. Aí você faz de novo. Olha o absurdo disso, gente. Isso é morte moral, estagnação. Então, por que isso acontece, gente? Por que a gente fica repetindo o erro? Falta o quê? Vontade de se Que transformar. faz parte do processo. Como é que Kardec chama? Arrependimento. Que a gente acha que arrependimento é chorar. Estou tão triste que eu errei. É uma profunda mudança interior. É uma leitura do porquê eu errei. Um encontro com esse lado meu que me faz errar. Entendeu? É uma avaliação profunda de mudança de mente, de conceitos, né? E por isso eu vou ficar repetindo. Muitos aprendizes estimam as longas repetições. Entretanto, pelo que temos aprendido, somos obrigados a considerar que vale mais um dia bem vivido com o Senhor que 100 anos de rebeldia em nossas criações inferiores. É isso aí, gente. Longas repetições. Isso é a morte moral. Eu estou preso nesse processo. Então, o que ele está falando? Gente, você pode ficar 200 encarnações fazendo isso. Muito melhor se tivesse uma com Deus. Porque aqui você não está evoluindo, você está repetindo. Infelizmente, porém, tantos laços grosseiros inventamos para nossas almas que o nosso viver, na maioria das ocasiões, na condição de encarnados ou desencarnados, ainda é o cativeiro a milenárias paixões. E é esse cativeiro a milenares paixões que faz com que eu faça o erro repetir. Porque eu tinha que voltar em mim e ver por que eu fiz isso. Porque eu tinha que fazer essa reflexão para fazer o autoconhecimento. Foi o quê? Foi a inveja do meu irmão? Foi o instinto de posse, porque eu acho que eu preciso de mais, de mais, de mais, né? É a procura do poder, do controle, o que foi? Eu tenho que fazer esse processo de autoconhecimento, porque senão eu continuo com esses laços que me prendem e me fazem repetir. E a morte moral é isso, gente, esse aprisionamento às paixões que faz com que eu repita. Ok?
Concedeu-nos o Senhor a vida eterna, mas não temos sabido vivê-la, transformando-a em enfermiça experimentação. Daí procede a nossa paisagem de sombra, em desencarnando na terra ou regressando aos seus umbrais. Vida eterna aí no sentido de imortalidade. Nós recebemos esse presente de Deus antes de fazer qualquer coisa. Nós fomos criados e recebemos esse presente, né? Isso é graça, é amor divino, né? Então, só que ele está falando, a gente não está sabendo experimentar essa oportunidade da vida eterna. E ficamos nessa experimentação enfermiça que só nos machuca por causa da nossa rebeldia, da nossa resistência de encontrar conosco mesmo, né? E tanto eu do lado de lá que volto, quanto eu do lado de cá que vou para o lado de lá. Ele está falando nos dois processos. Quem está vivo morre ou quem está morto vai voltar. Não interessa, porque é o processo da minha mente, da minha psique. Se eu não faço isso, ok? Fica na superfície, acha que eu chorei, vai lá, pediu perdão. Isso aí não é arrependimento, gente. A provação complicada é consequência do erro. A perturbação é o fruto do esquecimento do dever. Renovemo-nos, pois, no dia de hoje, onde estivermos. Renovemos, é a mesma coisa de arrependimento. Renovemos hoje. É isso que ele fala. Saia desse ciclo hoje. Provação complicada é o salário do erro, do pecado, com perturbação também. Mas aí ele fala: saia hoje. Não interessa se você está no plano espiritual ou se você está encarnado. Renova, renova, faz esse processo de autoconhecimento. Olvidemos as linhas curvas de nossas indecisões e façamos de nosso esforço a linha reta para o bem com a vontade do Senhor. Então, eu tenho a linha reta para o bem, mas eu preciso de ajuda de uma vontade maior que a minha. A vontade do Senhor, que apoia a minha vontade frágil. Daí a importância da oração. Mas eu estou orando para quê? Isso aí você tem a ajuda da espiritualidade superior para vencer as minhas tendências, para conseguir lidar com as minhas paixões. Você tem ajuda. Kardec fala que é a única oração que você pode ter certeza que você vai ser atendido. Então, gente, o problema das nossas indecisões, a gente faz as curvas, porque eu não sei o que eu quero e acabo fazendo bobagem. E por que a linha curva? É aquilo de tirar o trem da linha. O trem estava na linha, eu fui e tirei. Aí eu tenho que voltar o trem na linha. É a linha curva. Os pontos minúsculos formam as figuras gigantescas. As coisas mínimas constroem as grandiosas edificações. Aí a gente volta de novo. Como é que a gente muda no grande? Não, gente, nas pequenininhas coisas. Qual que é a maior dificuldade da gente? Nos responsabilizar pelas nossas ações. Eu tenho que aprender isso nas mínimas coisas, nas pequenininhas do dia a dia, onde que eu fujo, onde eu jogo a responsabilidade por outro, onde eu tenho vergonha de assumir que fui eu. É isso aí nas pequenininhas coisas que a gente muda, não é nas grandes. Retiremo-nos das regiões escuras da morte na prática do mal, para que nos tornemos dignos da vida eterna, que é dom gratuito de Deus. Agora ele falou de ressurreição, vida eterna no sentido de ressurreição. Então, gente, olha, o salário do pecado é a morte. É eu estar nessa região escura, onde eu estou agarrado, aprisionado às minhas paixões e eu fico estagnado, repetindo o erro. Esse é a morte moral. Então, ele fala para a gente nos renovar, para a gente ser digno da vida eterna. Vê como é que não é imortalidade? Imortal eu já sou. Não precisa ninguém me dar a minha imortalidade. Deus me deu o dia que me criou inconsciente. Eu já era imortal.
Agora, a ressurreição, não, aqui, vida eterna quer dizer ressurreição, para que a gente se torne digna de ressurreição. Então, isso é dom gratuito de Deus. Mas eu preciso me renovar. Hoje, que Emmanuel fala, hoje, nas pequenininhas coisas, né? Então, gente, era isso. A gente acaba esse capítulo. Alguém quer perguntar alguma coisa?